Olá, meus irmãos, a paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve, que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa vir falar conosco, sempre por intermédio da sua santa e poderosa palavra. E o texto hoje para nossa breve reflexão, que na verdade está mais para um ensinamento, para algo que o Senhor quer falar conosco, está na carta de Paulo aos Colossos, a igreja de Colossenses, capítulo 3, quero ler o verso 18, 19, 23 e 24. Vamos lá, diz assim: Esposas, sujeite-se cada um a seu marido, como é próprio a quem está no Senhor. Maridos, ame cada um a sua esposa e nunca a trate com aspereza. Em tudo que fizerem, versículo 23, em tudo que fizerem, trabalhem de bom ânimo, como se fosse para o Senhor, e não para homens. Lembrem-se de que o Senhor lhes dará uma herança como recompensa, e de que o Senhor a quem serve é Cristo. Glória a Deus. Irmãos, a igreja de Colossenses, ela era uma igreja... essa carta foi escrita por Paulo logo no final ali da sua trajetória. Ele já estava ali se partindo para Roma, e ele estava em algemas, em prisões. E o responsável por essa igreja era Timóteo, um dos discípulos. Paulo, propriamente dito, pelo que parece, não dá-se para saber, que parece que ele nunca nem visitou essa igreja. Mas que as pessoas de lá, pelo que Timóteo falava, respeitavam muito o apostolado de Paulo, e ela era uma igreja nova, imatura, um chamado neófito. Neófito é um novo na fé. E logo que eles começaram a se converter aos ensinos de Jesus, infiltrou-se muito falsos ensinos, e a perseguição era tremenda. E Paulo admirava aquela igreja. Por quê? Porque por eles serem novos, eles suportaram bem a pressão. Porque quando nós somos neófitos, a tendência de ceder às perseguições, às dificuldades que é imposta por Satanás, o inimigo das nossas almas, irmão, faz-nos sucumbir no meio do deserto de maneira mais fácil. E dentre algumas questões que eles tinham ali, estava justamente aquela ali das instruções da família cristã, dos relacionamentos cristãos, na verdade, mas em si a família. E eu separei aqui o versículo do esposo e da esposa. Vou falar um pouco do filho e dos pais também, mas só a título de informação. Mas eu vou mexer mais na questão do ensino, daquilo que se refere ao esposo e à esposa. E quero trabalhar também a questão daquilo que é o verdadeiro amor, o amor verdadeiro, aquilo que está justamente dentro da família, aquilo que deve ser diante da conduta cristã. Inclusive, aqui no subtítulo, no título do capítulo 3 está a nova vida em Cristo, e o subtítulo está instruções para as famílias cristãs. Nós moramos num mundo, e se nós chegamos a Jesus Cristo, irmãos, é porque nós colhemos o fruto justamente desse ensino que advém, ou seja, advindo do mundo, oriundo do mundo. A família do mundo, embora ela pareça ser muito bonita, e nós vemos até em propagandas de banco, homens de terno e mulheres com seus filhos e suas filhas respeitáveis, a questão é que quando frutifica, a gente vê justamente a desordem, o caos, o medo, o pânico e muitas outras coisas que vêm acompanhada. E a família cristã, ela deve ser um exemplo. Justamente quem recebeu um chamado à família, um chamado à esposa, foi chamado para ser referência. E o Senhor, ele exige algumas coisas de nós. E vamos lá então para a nossa conversa. Começa falando sobre as esposas. Esposas, sujeite-se cada um a seu marido, como é próprio a quem está no Senhor. Eu quero trazer alguns sinônimos de sujeição, irmãos. Sujeitar significa conquistar, suportar, cativar, render-se, curvado e depender-se. E Paulo traz a ideia de sujeitar-se justamente para a mulher se deixar ser conquistada, se deixar ser dominada. Esse verbo, o verbo que vem de sujeição, ele vem justamente daquele que é o verbo que
que está parecido ali com Tiago 4,7. Sujeitem-se a Deus e resistam ao diabo, e o diabo fugirá de vós. No grego, no original da palavra, significa o potássio, justamente como se fosse ali como que eu vou falar, irmão? É como se tivesse em ordem militar, é deixar-se liderar, é se deixar liderar por Deus, é seguir aquela pessoa, se colocar na dependência dela, se deixar ser totalmente. Submissão está sobre uma missão de outra pessoa. Para exemplificar, irmãos, a missão está sobre o homem. É como se nós estivéssemos dirigindo e o controle do carro, o volante do carro, estivesse na mão do homem, de uma maneira mais simplista de falar. O papel da mulher, e essa aqui é uma ordem social a qual Paulo traz, não traz menor importância de forma nenhuma. Logicamente, irmão, a Bíblia sempre vai tratar a nossa carne. Ela vai tratar a nossa carne. Quando se fala isso, normalmente fere muito o ego das mulheres, e isso tem um porquê, eu vou chegar lá. O papel da mulher na família é a mesma relação da igreja diante de Cristo, de submissão, de respeito. Olha, eu quero ler com vocês porque começou tudo no Éden, aonde entrou o pecado. Gênesis capítulo 3, versículo 16, depois que o pecado entrou e Deus começou a traçar os julgamentos para a mulher, ele deu o seguinte julgamento. Eu nem vou entrar nos outros, mas para a mulher ele falou: para a mulher Deus disse: vou aumentar o seu sofrimento na gravidez, e com muita dor você dará à luz aos filhos. Apesar disso, você terá desejo para seu marido, e ele a dominará. Você desejará de estar com seu marido, e ele a dominará. Que desejo é esse, irmão? Como que é exercido esse desejo? Esse desejo da mulher, na verdade, é de exercer domínio sobre o homem. Esse desejo da mulher, ele vem justamente de exercer domínio sobre o homem. Por isso que Deus fala assim, ó, ele a dominará. Naquele momento o que acontece, irmão? Entra justamente o elemento, desde que houve o acréscimo do elemento do antagonismo nas relações. Antes, talvez, e foi para isso que Deus fez a relação entre homem e mulher, era para trazer a relação de realização e segurança. Então houve o acréscimo ali justamente desse elemento, esse elemento que faz total diferença, do antagonismo. Os opostos, eles meio que, por causa do pecado, há uma relação ali de inimizade, mas não é inimizade, e sim oposição, antagonismo. Parece que cada um está caminhando um para um lado. E isso é restaurado em Cristo, irmãos. Isso é restaurado justamente quando Jesus morre na cruz. Tudo isso é restaurado. Quero ler o dos homens. Marido, ame cada um a sua esposa e nunca trate a esposa com aspereza. Nenhuma relação que Deus submete um homem e a mulher é uma relação, meu irmão, de abuso, é uma relação de autoritarismo. E muitos homens confundem justamente a questão da autoridade e do autoritarismo. Por quê? O domínio deve ser conquistado, a mulher deve ser conquistada em amor, assim como Cristo conquistou a sua igreja. Ele não nos amou primeiro, ele não nos amou primeiro ainda quando nós éramos pecadores? Não é essa o que a palavra de Deus diz? Então o domínio do homem, ele sempre vai ser exercido em amor. Em toda relação de abuso, Deus está olhando. Tanto que em 1 de Pedro capítulo 3, versículo 7, fala que se o homem tratar a mulher com força, com violência, se assenhorando dela, e assenhorar fala justamente de possuí-la por medo, por exigências torpes, algumas coisas que sejam desagradáveis, as orações dos homens são interrompidas até que ele se conserte com a sua esposa. É o único versículo que eu vejo de oração interrompida, irmão, conexão com o céu, de tanto que é sério, de tanto que Deus leva. Pedro fala que deve tratar a mulher como vaso mais frágil. Por quê? Porque as naturezas são completamente diferentes. A mulher é o terreno, o homem possui a semente da vida. Na conexão dos dois, meu irmão, há explosão de vida. O ato sexual, o coito,
há explosão de vida. É dali que nasce, que o Espírito vem do céu e encarna na terra. Então, é uma relação muito séria, a qual Deus leva muito sério, e Satanás, durante todo, desde o Éden, vem tentando corromper. Agora, Satanás conhece tudo isso, irmão. Satanás conhece a palavra, como é relatado em Mateus capítulo 4. Satanás conhece os ardis do homem, os desejos do homem e da mulher. E passando disso, nós precisamos entender, porque qual que é a vontade de Deus? Que haja justamente um amor verdadeiro entre homem e mulher, cada um exercendo o seu papel. E eu trouxe aqui alguns elementos, algumas características do amor verdadeiro que justamente nos dá a entender, por exemplo, a pessoa que tem buscado alguém, que tem orado a Deus pedindo por um esposo, por uma esposa, que eles possam olhar justamente para isso. Por quê? Porque antes de acontecer o casamento, quando nós pedimos um casamento para Deus, Ele nos prepara primeiro justamente para caminhar nessa direção. A esposa sujeita, o homem amando com a sua própria vida. O homem é o pastor da casa. Em 2 Coríntios capítulo 11, tem lá uma lista daquilo que Paulo atravessou. Por quê? Assim como a mulher se sujeita à igreja, o homem é o cabeça da casa, ou seja, é como se ele fosse Cristo para a mulher, logicamente, meu irmão, devido às proporções. Nós não temos a capacidade de salvar ninguém, mas toda proteção, toda provisão, tudo aquilo que é direção vai se responsabilizar por nós. Então é com a própria vida. É algo muito sério, e nós vemos isso hoje, é uma inversão de papéis, as mulheres querendo dominar, os homens efeminados, totalmente submissos, porque a mulher, ela exerce domínio normalmente pela beleza, pelo corpo, e não pela violência, irmãos. A mulher, ela não tem um corpo mais forte que o homem, cada um com seus atributos físicos, tentando ali conquistar aquilo que quer, e se esquecem de Deus na hora da conquista, se esquecem que Deus está olhando para isso tudo. E isso é muito sério, porque quem quer ter um casamento cristão, irmão, quem quer ter um casamento cristão, minha irmã, vai ter que aprender. A mulher, o respeito, o homem, o amor sacrificial, o amor incondicional. Lembra-se da história que eu ministrei sobre Oséias, capítulo 3? Que Oséias foi casado com uma prostituta, Deus mandou ele casar com uma prostituta, ele talvez nem saiba se os filhos são deles. Talvez ele nem sabe, quando ele foi resgatar, ela foi comprada de volta, Deus falou para ele, falar para ela, não se prostitui mais e você também esperará, ela ficar limpa. E ela ficou ali dentro da casa dele enquanto ele esperava ela passar pelo processo, num processo de amor. E como que nós podemos verificar isso, Alisson? Bom, o amor verdadeiro, irmão, para mim, e mediante a palavra, aquilo que eu aprendo com a palavra, primeiro, ele precisa ter confiança, e confiança plena, e a confiança fala justamente daquilo que, por exemplo, se algo der errado no meio do caminho, não vai haver desistência, não vai haver descarte, não vai haver, sabe, um vai lutar um pelo outro. Em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 7, nós vemos as características mais marcantes do amor. Ele diz assim, o amor, quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência. Eu quero ler na versão Ferreira de Almeida. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Logicamente, irmãos, é que nós podemos entrar naquela questão no mérito, e sempre eu sei que as pessoas levam ao extremo, mas meu marido me bate. Irmão, então minha irmã, você tem que perguntar, quando você foi casar, você perguntou para Deus primeiro? Você teve o treinamento de Deus para o casamento? Porque eu vou chegar lá, tem algumas alianças que elas não são estabelecidas por Deus, são estabelecidas mediante as nossas vontades, os nossos sentimentos. O chamado fogo na roupa. Não aguentou ficar sem sexo e também não queria ficar como um homem falado, como uma mulher falada diante da igreja, foi e casou rápido. Isso acontece muito, é por isso que a igreja evangélica está aí esse nível de divórcio. Por quê? Porque não preparam os homens e as mulheres para o compromisso mais sério depois de aceitar Jesus, que é justamente o casamento. E eu falo muito sério, porque eu sou filho do divórcio. E quando eu falo que eu sou filho do divórcio, toda a minha relação com as drogas e com as minhas feridas foi oriundo justamente de um casamento que não foi bem sucedido entre o meu pai e a minha mãe. Tanto que eles estão separados até hoje, não foi bem sucedido. Foi cheio de pressão da família, sabe?
a família da minha mãe destratando meu pai, e eu posso contar aqui inúmeras situações, irmão, que ocasionou o divórcio. Mas a verdade é que se terminou é porque não teve Deus. O amor, no versículo 8, fala que jamais acaba. O amor jamais acaba. Então, quando Deus vai preparar alguém, irmão, quando Deus vai preparar alguém, minha irmã, é muito sério. Está preparando para uma escola, é um deserto. E é por isso que às vezes é o motivo de tanto sufoco. O que você tem pedido para Deus? O que você tem pedido para Deus, minha irmã? Olha, agora, também esse amor vai exigir evolução como ser humano, mudança um do outro. Quero ler com vocês 2 versículos que falam justamente sobre isso, do apóstolo Paulo, e na igreja de Tessalônica, que era uma igreja nova. Olha o que ele fala em 1 Coríntios, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 11. Ele fala assim, portanto, animem e ajudem uns aos outros, como vocês têm feito até agora. O amor exige isso, sabe, irmão? Animando e ajudando. Ajudando o quê? Na transformação mental. Olha, Filipenses capítulo... Quero ler com vocês também Filipenses capítulo 1, versículo do 7 ao 9. Olha o que Paulo fala. Vocês estão sempre no meu coração. E é justo que eu me sinta assim a respeito de vocês, pois vocês têm participado comigo desse privilégio que Deus me deu, de pregar, de ministrar a palavra, de ser apóstolo. É isso o que vocês estão fazendo agora, que eu estou na cadeia. E foi o mesmo que fizeram quando eu estava livre para defender e anunciar com firmeza o evangelho. A igreja de Filipenses foi a igreja que mais contribuiu com o apostolado de Paulo, inclusive financeiramente. Fala assim, Deus é testemunha de que estou dizendo a verdade quando eu afirmo que o meu grande amor por todos vocês vem do próprio coração de Cristo Jesus. Então há um amor, irmão, há um amor que é nascido do coração de Deus, nascido do coração de Cristo Jesus. E é esse amor que nós devemos buscar para nós. Olha o que ele fala no versículo 9, justamente o que eu estou falando sobre crescimento, sobre evolução. Fala assim, o que eu peço a Deus é que o amor de vocês cresça cada vez mais e que tenham sabedoria e entendimento completo. Entendimento completo. Para quê, irmão? Deus, quando ele faz uma casa, a casa suporta o vento, a casa suporta as tempestades, a casa suporta, sabe, as enchentes, porque vai haver, irmão, vai haver problema em toda a área, ainda mais um casamento que é firmado na rocha, um casamento estabelecido pelo Senhor. Olha, e também há um crescimento no sentido do casal. Há um crescimento no sentido do casal. Esse amor, ele tem que desejar ver o crescimento, sabe, em casal, em unidade. Cada um no seu papel, o homem dirigindo o carro, a mulher dando dica, vira para cá, vira para cá. Isso não quer dizer que o homem não deve ouvir a mulher, irmão, pelo contrário. Eu creio que a pessoa que Deus mais vai usar para falar com você vai ser a sua própria mulher. Nós vemos isso no caso de Abraão, quando é para dispensar o filho Ismael. A primeira vez a serva foi, aí como era filho dele, o coração doeu. E ele fala, ouça sua mulher. Deus falou, ouça sua mulher. Primeiro o julgamento veio porque ele deu ouvido à mulher. A mulher talvez ali num ato de querer seduzir o homem com a maçã e querer exercer domínio sobre o homem, e por isso veio aquele julgamento sobre a mulher de se deixar dominar. Aconteceu aquilo tudo. Olha, mas em Eclesiastes capítulo 4, no versículo 9, diz o seguinte, fala assim, é melhor haver 2 do que 1, porque 2 pessoas trabalhando juntas podem ganhar muito mais. Ou seja, crescer juntos, irmãos, crescer juntas. Logicamente, a provisão, o sustento do lar, a responsabilidade é toda do homem, mas não impede a mulher de ajudar. Inclusive a mulher de Provérbios 31, se você ler ela lá, ela era uma boa administradora e uma boa compradora de terrenos ou venda de terrenos. A mulher de Provérbios 31 é a mulher a qual o Senhor deseja para o homem. E também tem um homem que é desejável para a mulher, um homem que se pareça com Jesus Cristo. Um amor incondicional, que ame ela independente das circunstâncias. Que o amor não seja circunstancial, irmão. Sabe, nós vemos quando... Eu vou falar bem simples, porque algo que dói no coração do homem é justamente a traição. E da mulher também. Mas quando Jesus olha para a Judas, ele chama de amigo. Amigo, o mais alto grau, expressão de intimidade. Nada mudou para Jesus, nada.
Não mudou porque Judas estava entregando. E se Judas tivesse esperado 3 dias, ele tinha conseguido perdão na cruz. Mas ele foi procurar na religião, foi procurar no meio de homens. Entende o que Deus está falando? Olha, e a principal característica de um amor verdadeiro entre os dois é que um leva o outro para mais perto de Deus. Sim, leva um ao outro, leva para mais perto de Deus. Nós vemos isso no caso de José e Maria. José é um homem justo, a família de Jesus. Um homem justo decidiu ali abandonar Maria em segredo. Para quê? Para não prejudicá-la, porque ela poderia ser apedrejada por adultério, porque ele viu a barriga dela crescendo e ele se sentiu traído. E o que me chama muita atenção daquele texto é que ele dormiu, ele descansou. Quem em sã consciência, irmão, sabe, pensando que foi traído, conseguiria dormir? E ele teve um sonho com um anjo. Aquilo aproximou ele de Deus e ele tomou a rédea da relação, conduziu Maria, livrando ela, seguindo para o Egito, obedecendo a voz, a visão celestial, para que pudesse salvar Jesus. Agora o nosso Salvador cresceu, irmão, e nasceu debaixo de guerra. Aquela família carregava a semente da salvação para a humanidade. Vocês entendem e compreendem isso? Também vemos o caso de Eucana e Ana, que apesar de Ana, a mãe de Samuel, Eucana ter, e naquela época poderia-se ter relações com a escrava para que se perpetuasse a descendência, ele teve a relação com Penina. A palavra fala que a Eucana amava Ana. E ali havia, logicamente, todo um contexto cultural. Deus nunca apoiou a bigamia, irmão. Deus ele é a monogamia, um homem para uma mulher, uma mulher para um homem. E cada um na sua estrutura. Por quê? Porque a obediência ela agrada a Deus. Eu quero ler com vocês, porque esse amor aqui verdadeiro, é o amor que leva para perto de Deus. Olha o que fala em 1 de João, capítulo 4, versículo 16. Esse versículo é bastante conhecido, mas eu creio que é pertinente nós citarmos ele aqui. Ele fala: e nós mesmos conhecemos o amor que Deus tem por nós e cremos nesse amor. Deus é amor. Eu quero repetir: Deus é amor. Aquele que vive no amor vive unido com Deus e Deus vive unido com ele. E é por isso que ele fala: em tudo que fizerem, trabalhem de bom ânimo. E agora, partindo por versículo 23 para o final, trabalhem de bom ânimo, como se fosse para o Senhor e não para homens. Então, quando eu olho a minha esposa, minha futura esposa, quando o irmão Alisson olhar para a futura esposa dele, ele não vai estar olhando para ela. Logicamente, tem toda o aparato da recompensa. Provérbios 18, 22 fala que aquele que encontrou uma esposa encontrou a bênção do Senhor, e eu creio bastante nisso, eu creio em toda a palavra, e trato ela já assim nas minhas orações. Saiba, irmão, que mais do que isso é saber que nós estamos unidos para Deus, fazendo bem para ela, para que as minhas orações, eu não vou tratar ela com aspereza, com grosseria, com falta de delicadeza, tentando dominá-la pelo medo e pela força. A rigorosidade nós vemos. Paulo fala nos outros: filhos, obedeçam sempre seus pais, pais, não irritem os seus filhos. Não há relação de abuso na família cristã, não há, e sim de amor. Deus é amor, porque aquele que vive no amor vive unido com Deus e Deus vive unido com ele. Então uma pessoa que ama a Deus acima de todas as coisas vai respeitar seu parceiro, vai respeitar sua parceira, vai entender todas e procurar entender todas as características do amor, que aqui algumas delas foram citadas, mas o amor vai muito mais além da ciência, ou seja, o amor vai além do conhecimento. E entender, irmão, que, olha, a desobediência, ela pode trazer, e justamente não procurar a Deus antes de se casar, quem está solteiro, ou então até mesmo aqueles que se casaram e restauraram, pode levar justamente, meu irmão, a uma multidão de pecados. Olha o que fala em Isaías, capítulo 30, versículo 1, e aqui eu quero chegar justamente porque ali os israelitas estavam fazendo alianças que não eram de Deus. Olha, Isaías 30, versículo 1 fala assim: o Senhor Deus diz: ai dos meus filhos que se revoltam contra mim, em outras versões rebelam, que fazem planos sem me consultarem e assinam acordos sem a minha aprovação. Assim amontou o pecado em cima de pecado, pois sem me pedirem licença
versículo 2. As autoridades de Judá foram ao Egito pedir socorro ao seu rei. E o rei de Egito, nós já sabemos de qual que é a tipologia dele, é Satanás, pois confiavam no seu poder para proteger Judá. E muitas vezes nós fazemos assim, irmão. Muitas vezes nós agimos na força do próprio braço, na arrogância, e isso para Deus é arrogância. Mas quem anda na dependência, quem anda na humildade, quer andar e quer unir propósito com quem Deus tem. Quer andar segundo a palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus não tem erro, tem um Deus poderoso, zelando para que tudo se cumpra. E no final das contas, ele fala, lembrem-se, olha o que Paulo fala, lembrem-se, tem que puxar a memória, nós temos que nos lembrar, que o Senhor lhe dará uma bênção, uma herança como recompensa, e de que o Senhor a quem servem é Cristo. Perceba que no final de tudo ele fala para nós lembrarmos de que o Senhor que nós servimos é Cristo. Por quê? Porque ele morreu em amor por nós. Ele morreu por amor por nós, quando nós éramos ainda pecadores, totalmente merecidos. E essa deve ser a essência de uma família cristã. Essa deve ser a essência de quem entende que Deus está cuidando de tudo. No final das contas ele fala, o Senhor lhe dará uma herança como recompensa. E eu quero terminar, como sempre eu falo, o cordeiro para cada sacrifício, entenda, e eu vou voltar aqui o que eu falei antes, a Bíblia, meu irmão, ela sempre vai confrontar a nossa carne, logicamente a mulher querendo dominar e o homem querendo impor o amor por violência e por força. A Bíblia sempre vai nos confrontar a negar a nós mesmos, e é aqui onde eu sempre falo que o cordeiro tem uma recompensa para o nosso sacrifício. Quero terminar lendo Hebreus capítulo 35 e 36, que fala, portanto, não percam a coragem, pois ele traz uma grande recompensa. Quero ler na versão Ferreira de Almeida. Não lanceis fora, pois, a vossa confiança, que tem uma grande recompensa, porque vocês necessitam de perseverar, para que depois de ter feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa, ou seja, ele cumpra o que ele prometeu, e que assim possa ficar aqui como um ensinamento, irmãos, essa palavra. Que Deus abençoe vocês. A paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Tchau, tchau.